Sul-Americana, quais times brasileiros podem ser eliminados nesta semana? A quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana vai agitar o meio de semana de 7 equipes brasileiras, que entram em campo com situações diferentes na tabela. O UOL resume, abaixo, quais os cenários dos times em relação à possível eliminação no torneio. O 1 grau lugar de cada grupo vai direto às oitavas de final, enquanto o vice-colocado vai aos playoffs encarar equipes eliminadas da Libertadores. Botafogo, Grupo A. O Botafogo se vê em situação bastante confortável e só tem chance de cair e não nesta semana caso não consiga pontuar nos seus 2 próximos jogos. Mesmo perdendo seus próximos compromissos, o time de Luiz Castro ainda pode chegar aos playoffs. Atual situação: Botafogo, 8 pontos, SG mais 5, LDU, 8 pontos, SG mais 5, Magallanes, 3 pontos, SG menos 4, César Valejo, 1 ponto, SG menos 6. Bragantino, Grupo C. O Bragantino não tem qualquer chance de eliminação na Sul-Americana. A equipe briga, por outro lado, por uma vaga direta nas oitavas de final contra o Estudiantes. Atual situação: Bragantino, 10 pontos, SG mais 12. Estudiantes, 10 pontos, SG mais 9. Taquari, 3 pontos, SG menos 9. Oriente Petrolero, 0 ponto, SG menos 12. São Paulo, Grupo D. O São Paulo é outro que vive bom momento e não vive o fantasma da eliminação nesta rodada. O time de Dorival Júnior teria que perder ao menos um de seus 2 jogos para ser ameaçado e ainda assim, neste caso, em meio a uma combinação de resultados. Atual situação: São Paulo, 10 pontos, SG mais 6. Tigre, 7 pontos, SG mais 2. Tolima, 5 pontos, SG mais 1. Puerto Cabelo, 0 ponto, SG menos 9. Santos, Grupo I. O Santos vive situação dramática e, provavelmente, dará adeus ao torneio em caso de derrota para o Newell's Old Boys na terça-feira, 6. Neste cenário, a equipe precisa de uma vitória inesperada do Blume que ainda não pontuou sobre o Audax Italiano um dia depois. Atual situação: Newell's Old Boys, 12 pontos, SG mais 6. Audax Italiano, 7 pontos, SG mais 2. Santos, 4 pontos, SG menos 1. Blume, 0 ponto, SG menos 7. América Mineiro, Grupo F. O América Mineiro também vive momento crítico. Se não vencer o Milionários na terça-feira, 6, a missão de avançar termina em frustração. Mesmo em caso de vitória, o clube não depende só dele na última rodada. Atual situação: Milionários, 10 pontos, SG mais 7. Defensa Y Justiça, 9 pontos, SG mais 2. América Mineiro, 4 pontos, SG mais 1. Penharol, 0 ponto, SG menos 10. Goiás, Grupo G. O Goiás, mesmo perdendo seus próximos duelos, ainda tem chance de encerrar a fase ao menos nos playoffs. A situação, apesar de o clube ter empatado 2 vezes, é tranquila para a equipe goiana. Atual situação: Goiás, 8 pontos, SG mais 3. Universitário, 7 pontos, SG mais 2. Santa Fe, 4 pontos, SG menos 2. Ginásia, 3 pontos, SG menos 3. Fortaleza, Grupo H. O Fortaleza não tem qualquer chance de eliminação na Sul-Americana. A equipe está perto, do outro lado.